Olá pessoal, estamos de volta com a nossa 31ª aula de História, tá pessoal? Eu sou o professor Cleivson e hoje vamos falar sobre um tema do 7º ano, que é a História do Trabalho. Então vamos começar com uma pergunta, né? O trabalho se desenvolveu da mesma forma em todos os lugares? Então a resposta, né, a essa pergunta é não. O processo de evolução do trabalho é diferente em cada sociedade e em diferentes épocas. Então, vamos estudar uma das muitas formas de se pensar a história do trabalho. Lembre-se, não podemos generalizar uma experiência social a um nível universal, mas podemos fazer um recorte histórico e analisar esse recorte. O trabalho teve sua origem no momento em que o ser humano apareceu. A partir da elaboração de ferramentas de pedra, meio pelo qual o homem ele começou a buscar formas de se alimentar. Então, desde então, o trabalho ele passou a fazer parte de uma das necessidades do ser humano. Pode-se dividir a história do trabalho mediante o modo de produção que o ser humano desenvolveu através do tempo, tá? Que são os chamados regimes de trabalho. Esses modos são o modo primitivo, o escravo, ou regime escravo, feudal, capitalista e comunista. Aqui vamos observar as primeiras formas de trabalho e as ferramentas que foram elaboradas, madeira, pedra, lanças com pontas de pedra, as primeiras machadinhas. A gente podemos observar aqui nesse sistema tido como primitivo, tá? Olha só. Aqui o ser humano ele começou a perceber que uma parte da pedra, aquela parte mais fina, cortava. Então ele começou a ter a ideia de fazer raspagem, a partir do uso de pedras, de cacos de pedras, e também usar como lâminas, tá, pessoal? Em lanças, tá? E machadinhas. Aqui a gente pode observar, por exemplo, na caça, eles utilizando uma lança. Sempre essas lanças, com a evolução desse conhecimento, da produção de ferramentas, ele começou a colocar uma pedra ali na ponta das lanças. Às vezes também usava o próprio osso, tá? O trabalho primitivo. Então, o trabalho primitivo ele foi o primeiro regime de trabalho onde o ser humano buscava satisfazer suas necessidades. Suas necessidades básicas, no caso, tá? Como se alimentar, se abrigar, etc. Esse regime ele foi o modo de produção das comunidades primitivas. O que são as comunidades primitivas, pessoal? Aquelas comunidades lá da pré-história, são as comunidades primitivas, chamadas de pré-história. Por que pré-história? Porque não existia escrito naquele período, onde houve o avanço das primeiras ferramentas, que eram construídas de pedra, espinhos e lascas de árvores. Então, a sociedade primitiva possuía relações de trabalhos igualitárias, ou seja, era um sistema comunal, onde todo mundo usufruía da produção do que eles realizavam, onde cada um desenvolvia sua atividade para o bem-estar de toda a relação de trabalho, Então, o trabalho primitivo caiu quando o homem começou a plantar e estocar alimentos e riquezas, surgindo novas formas sociais de interação, originando as hierarquias, O que são as hierarquias? As classes, as classes dominantes, as classes sociais. Aqui podemos observar esse sistema primitivo, de trabalho primitivo, onde aí eles trabalhavam por um bem comum, para o bem de todos, Observe aí, certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o trabalho escravo. À medida que surgiram novas formas de trabalho, outras relações de poder também apareceram. Então, os que detinham o poder se tornaram senhores de escravos, que faziam os mais diversos trabalhos, Então, quem fazia mais diversos trabalhos? Os escravos, tá? A mando dos seus senhores. Essa forma de trabalho teve duração até a queda do Império Romano, quando esse regime de trabalho perdeu sua legitimidade na Europa Ocidental. Então, a escravidão já não era mais viável, economicamente falando, e muito menos socialmente, certo? Então, observe aqui é a sociedade romana, onde eles tinham os escravos. Então, como é que era essa sociedade? Vamos ter os patrícios, que eram os fundadores de Roma e seus descendentes,
os maiores proprietários de terra, certo? Vamos ter os plebeus, que eram homens livres e não possuíam direitos políticos, eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Vamos ter os clientes, que eram dependentes dos patrícios, né, que lhes davam proteção e trabalho em troca de seus serviços, né, de votos nas eleições. E vamos ter aqui os escravos, né, que a gente acabou de citar o surgimento dos escravos. Então, eles eram prisioneiros de guerras e seus descendentes, ou pessoas que não pagavam suas dívidas, tá? Ou seja, nós tínhamos como escravos prisioneiros de guerras e aquelas pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, acabavam se tornando escravos ou escravas, né? O trabalho feudal. A partir do avanço das tribos bárbaras na Europa, surgiu um autocontrole social através da ruralização da Europa. O trabalho no campo foi ganhando cada vez mais força, surgindo então uma nova ordem social, que é o feudalismo. Esse novo sistema tinha o senhor feudal centralizado, né? Esse novo sistema tinha o senhor feudal centralizado, onde ele provia para o servo proteção e manutenção das necessidades básicas, enquanto os servos cuidavam das terras pertencentes a ele, certo? Ou seja, colocando um exemplo para vocês, o senhor feudal era quem detinha todo o poder. Quando o Império Romano cai, o que é que vai acontecer? Tá? As pessoas começam a praticar o chamado êxodo urbano, que eles vão sair da cidade para o campo, vão se esconder no campo, buscando quem? A proteção dos senhores feudais. Então, para isso, eles vão se tornar servos, vão trabalhar para o senhor feudal em troca de proteção. Certo? O trabalho capitalista, né? No modelo de trabalho capitalista, quem tem meios de produção emprega quem não tem. Certo? Que é o nosso sistema, né, pessoal? Neste formato, o trabalho em questão de tempo, força, qualidade, produto, é trocado por salário. Ou seja, nós vendemos a nossa mão de obra. O capitalismo é um sistema econômico que gera, até hoje, inúmeras formas e meios de trabalho para o ser humano. Esse sistema se iniciou no final da Idade Média, através de caravanas de mercadores, de ambulantes, nos tempos das cruzadas, tá, pessoal? Aqui nós vamos ter uma pirâmide social, né, do feudalismo. Tá? Nós vamos ter lá o rei, a nobreza, quem era a nobreza, né? Os cavaleiros, os nobres, né? E o clero era a igreja, tá, pessoal? Certo? Então, aqui embaixo nós vamos ter o quê? Vamos ter rei, nobreza e clero, que eram os duques, os condes, né? Aí vamos ter aqui embaixo cavaleiros e senhores e vamos ter os soldados e camponeses, que eram os servos, né? Esses camponeses, aqui também existe escravidão, só que os escravos eram bastante escassos, né? Era que tinham, poucos que tinham restado de conflitos ainda lá no Império Romano e acabaram chegando nessa fase ainda como poucos escravos e faziam mais serviços domésticos, certo? Então aqui nós vamos ter a presença do servo, que também estava preso à terra, tá? Aqui vamos observar como é que era essa forma de trabalho, certo? Geralmente era na prática da agricultura, né? A base era responsável por manter as outras classes sociais, como o clero e a nobreza, certo? Então, pessoal, era isso. Nós vamos ter aqui uma atividade, né? Nessa atividade, nós vamos ter aqui uma questão que faz a seguinte indagação, né? O trabalho era visto na antiguidade como? Letra A, como uma atividade inferior. Letra B, um castigo divino. Letra C, um sinal de salvação. Ou letra D, um privilégio. Então, pessoal, de acordo com o que vocês observaram nesta aula, né? E de acordo com o que vocês já vêm acompanhando em outras aulas, sobre o feudalismo, sobre o Império Romano, tá? O trabalho era visto na antiguidade como? Vamos lá? Como uma atividade inferior, né? Então, era degradante trabalhar. Por isso que ficava nas mãos dos escravos o trabalho, né? Eles valorizavam mais, né, o pensamento intelectual, né, digamos, o não fazer, porque o trabalho era tido como algo vergonhoso. É diferente do que acontece hoje, né? Hoje é tido como algo que traz, né, honra à pessoa que trabalha. Então, pessoal, essa aula está disponível na plataforma Eduque, né?
e até um próximo momento, tá? Até uma próxima aula.